Olá, nós estamos aí próximo do dia 2 de outubro, onde vai ser realizado a votação, né, para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. É realmente uma das eleições mais importantes do nosso país. No geral, a gente não volta muita atenção para essas questões políticas, né? A gente até entende, porque sabemos que existe muita mentira, existe muita sujeira, existe muita corrupção, existe muita manipulação nesta área. Mas também existem pessoas boas, pessoas que querem o bem comum, que querem fazer o bem para o próximo. Tem pessoas bons, como em todo lugar, né? Existe o trigo e existe o joio. Porém, como afeta aí questões de poder, ganância, dinheiro, né? As tentações são muitas, acaba às vezes prevalecendo numa sociedade cada vez mais se afasta de Deus, do temor a Deus. Sabemos sempre que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, isso é importante. Para escolher, desde já, para escolher um candidato, é preciso saber se ele tem um mínimo de temor a Deus. Porque se ele tem um mínimo de temor a Deus, ele vai ter sabedoria depois para administrar as outras coisas, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E nós precisamos nos voltar a atenção para essa questão política, porque sim, isso afeta as nossas vidas, né? Ah, os nossos filhos vão para as escolas, e lá nas escolas as diretrizes da educação, dos temas que são abordados, vêm aí de administração dos governos, né? Ah, além da questão da educação, tem a saúde, tem a questão da segurança, economia e por aí vai. São, né, muitos temas que afetam diretamente o nosso dia a dia. E, porém, eu gostaria de voltar a atenção para saber o que é mais importante para a nossa vida, né? Nós temos que fazer esse pensamento, né? Essa reflexão. O que é mais importante para a nossa vida? Quais as minhas prioridades? E a minha maior motivação para poder ficar atento nessas questões políticas é na área religiosa e moral, né? Existe uma diferença importante entre direita e esquerda nessa questão política. Isso não é um mero, eu torço para o Flamengo, eu torço para o Fluminense, Corinthians ou Palmeiras. Não é mero isso, não. Existe sim direita e esquerda, existe o progressista e existe o conservador. E isso para quem, principalmente para quem se pauta pelos valores cristãos, isso é fundamental. Anotei aqui, são pontos importantes, né? Então, desde 1985, quando teve o fim do regime militar, e aí é bom a gente ver por que lá em 1964 houve, né, ali foi implantado o regime militar. Por que aconteceu? Porque eles queriam fazer uma revolução socialista aqui em 1964, como foi em Cuba. Então, os militares eles impediram que o país se tornasse comunista ali em 1964, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção, desde 1985, quando acabou o regime militar, aí veio aí a redemocratização do país, né? A influência que teve a Rede Globo nesse, nesse papel, nessas situações políticas, né? A Rede Globo, ela é revolucionária, ela é progressista. É só a gente ver aí como ela foi moldando as consciências, os comportamentos do povo brasileiro, né? Através aí de ideias sutis. As ideias são importantes, as ideias têm consequências, né? Sempre bom a gente olhar lá. Gênesis capítulo 3, versículo ali no comecinho do capítulo 3, né? Onde a serpente
por influência, Eva, por influência da serpente, se deixou levar. E aí ideias erradas causou. Entrou o pecado, entrou a maldade, entrou a morte, se perdeu a sabedoria ali. Então as ideias têm consequências. E hoje, já de muitos anos, a Rede Globo, sim, ela é a maior influência, ela que é a propagadora de ideias aí, vamos dizer assim, no nosso país, né? Mas com a chegada das redes sociais, da internet, né, ela foi perdendo um pouco da sua força, da sua influência. Tanto que até 2018, a Rede Globo só entrou o presidente que a Rede Globo permitia. As eleições, tudo era manipulado pela Globo, que é realmente manipuladora, que é mentirosa, dentro dos interesses delas, da Globo, né? Então, eu acredito que a Rede Globo é uma das maiores inimigas que o povo brasileiro tem. Então, em 2018, com a vinda da internet, apareceu, né? Eles não conseguiram controlar e aí apareceu um presidente, um candidato realmente de direita, conservador, e ganhou as eleições, né? Mas como o sistema foi aparelhado desde 85, né? Por anos e anos, juízes, desembargadores, professores de universidade, universidades foram contaminadas, a mídia em geral, os jornalistas contaminados pela esquerda, pelo progressismo, pela revolução, né? Músicas, inclusive parte da hierarquia católica, né, foram influenciados ali, no caso com a teologia da libertação, foi influenciado pela esquerda, né, pela revolução. E aí, como, tudo bem, teve um presidente com pautas aí conservadoras, de direita, mas tudo em volta é de esquerda, é revolucionário. Aí fica difícil governar, né? Olha os absurdos que o STF tem feito aí com o povo brasileiro, olha os absurdos que a mídia tem feito, né? E por aí vai. Então, tem todo um aparelhamento de todas as instituições que engessa, que impedem o país de crescer. Então o sistema ele é muito poderoso, né? Ele é um sistema corrompido, sujo. E aí nós nos voltamos para a eleição agora de domingo, e é onde eu gostaria de fazer o apelo. Fique atento, busque mais nessa semana, né? Principalmente para presidente. Não vote no Lula. O Lula ele é comunista. Se realmente acredita nas pautas, nos valores, imagina, o Lula disse abertamente que ele é a favor do aborto. Nesse país, cada dia mais os nossos jovens no primeiro encontro já têm relacionamentos e aí acaba vindo gravidez. Você imagina se liberar o aborto como o Lula está querendo? Esses jovens vão lá e vão... Tanto de crianças que vão ser assassinadas. O Lula, né? A questão da ideologia de gênero, ensinar nas escolas que menino pode ser menina, menina pode ser menino. Cada um tem a sua escolha, mas quando chegar na sua fase adulta, mas ali na formação, na imaginação das crianças, na formação do dia a dia, não vem afetar nisso. Ensina matemática, ensina português, ensina história, ensina geografia de maneira honesta, também porque é um outro ponto fundamental. A esquerda, tendo o poder na mão, ela vai continuar doutrinando nas escolas as mentes para a questão socialista. E aí o que eles fazem? Eles tiram o pensamento contraditório deles e só coloca aquilo que é ideologia deles.
que eles já fizeram há muito tempo. Olha lá, tem até uma. Olha, antes e depois da federal, por exemplo, né? Às vezes pessoas boas, meninos bons, entram e com uma. Vem um, se envenenam com ideologias e aí acaba se doutrinando por esse lado. Então, o PT, a esquerda, eles querem liberar as drogas. Que sofrimento que vai causar se liberar as drogas, se ficar tão fácil para todos. Uma coisa vai levando a outra. Sem dizer, né, hoje aí, milhões e milhões que o PT roubou. É muito dinheiro, né? Para quem, às vezes, pessoas acham que isso é mais importante, mas isso não é o mais importante. Eles roubam muito, roubaram muito. Ele não foi preso à toa. Então fique atento. É claro, cada um tem a escolha individual, mas nós temos que ficar atento a isso. Buscar, nós temos que buscar onde está a verdade. Não é mero escolha, não é por questão, a minha escolha partidária, a minha escolha de canto, não é isso, simplesmente isso, mas isso afeta diretamente na nossa vida. Então que Deus proteja o nosso país, né, nos dê sabedoria e nos livre do comunismo, nos livre do mal e nos livre do pecado.